Então, agora já está gravando. Aí eu vou colocar meus slides ali para apresentar. Vamos ver se está certo. Aqui os fungos. Gente, a aula de fungos é a que eu mais gosto do segundo ano. É minha aula preferida. São as bactérias, que são os moneras, e os fungos. E lá na escola eu consigo levar de fungos, eu consigo levar material, consigo mostrar. Então, é uma aula, assim, bem legal. E, infelizmente, tem que fazer assim com vocês. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Tá aparecendo. Tá? Então, eu vou começar a explicar. Vamos fazer assim, ó. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar a hora que quiser, tá? Eu não consigo ver se vocês colocam alguma coisa no chat agora que eu estou projetando. Então, vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem durante a explicação. Se tem alguma dúvida, alguma colocação, certo? Se, por exemplo, a minha voz sumir, se a imagem sumir, vocês também falam, senão eu vou prosseguindo, porque para mim é bem, vamos dizer assim, complicado, porque eu estou vendo só a minha tela do computador com os fungos aqui. Não consigo ver vocês, não consigo ver mais nada. Combinado? Beleza, Cris. Tá. Então, nós vamos aprender sobre os fungos. Eles pertencem a um reino de seres vivos chamado reino fungi, que é o reino dos fungos, né? Então, para começar aqui o assunto, eu já coloquei 4 imagens de fungos, que são bem representativas. A primeira aqui é um cogumelo, que é um representante muito conhecido de fungo, né? Aqui embaixo, então, tem o bolor, ou a gente chama de mofo, que é um fungo também bem comum, que a gente tem bastante em casa. Blumenau é uma cidade úmida, costuma ter mofo até onde a gente não vai pensar, por exemplo, às vezes parede, coisa assim, tá? Aqui ao lado do mofo a gente vai ter as orelhas de pau, que também é um tipo de fungo, e aqui em cima é um fungo chamado levedura ou levedo, que é um fungo unicelular. Então, cada um dessas bolinhas aqui verdinha é um fungo, é uma levedura. Claro que, como ele é unicelular, é uma imagem de microscópio que ela foi ampliada. E aqui parece que ele tem umas bolinhas saindo dele, na verdade ele está se multiplicando, ele está fazendo uma reprodução assexuada que a gente chama de brotamento. Então, aqui vamos aprender um pouquinho sobre os fungos, então. Eles têm células eucariontes, então aquela célula que possui um núcleo, né, só para a gente lembrar. Eles podem ser uni- ou multicelulares. Então, os unicelulares mais conhecidos são esses aqui, as leveduras. Então, essa aqui é uma imagem de microscópio, e aqui é uma imagem do fungo. Que levedura, que é isso, gente? É o fermento biológico, é o fermento de pão. Né? Quem faz pão em casa, provavelmente já viu, parece um pozinho, né? Aquele pozinho, se você dissolver na água, as células vão se separar. Porque como ele é unicelular, ele é muito pequenininho. Então, aqui vai ter uma grande... Deixa eu achar aqui. Vai ter uma grande... Cada uma daquelas bolinhas que a gente vê, na verdade, tem várias células juntas reunidas, né? Porque ele é muito pequenininho. Então, aqui está mostrando o fungo mesmo, e aqui está mostrando vários deles ali que estão juntos, tá? Esse aqui é um fungo bem interessante, ele parece uma gelatina. Muitas vezes ele cresce em tronco, né? Também é um representante de fungo. Então, esse é multicelular, tirando a levedura, os dois de cima, né? Todos os outros são multicelulares, então mais cogumelo para a gente ver, orelha de pau e o mofo, né? Esse mofo aqui da laranja, gente, ele é um mofo muito conhecido, chamado Penicillium, vou falar um pouquinho mais adiante, né? Que é a partir desse fungo que foi criado o primeiro antibiótico, que é a penicilina. Vou falar um pouquinho mais depois. Então, gente, unicelular ele só tem uma célula, mas quando ele é multicelular, ele é formado por muitas células. E o fungo ele tem uma organização corporal diferente dos demais seres vivos. Ele vai ter o que a gente chama de hifa, que são pequenos fios, vocês conseguem ver essa primeira imagem aqui. Essas hifas, elas vão se emaranhando, vão se aglutinando, vão se juntando. O conjunto dessas hifas vão formar o micélio, que é o corpo do fungo. Então, quando você vê, por exemplo, um cogumelo, uma orelha de pau, você está vendo o micélio, está vendo o corpo do fungo. Mas se a gente fosse ver com o microscópio, a gente consegue ver os fiozinhos, que são as hifas, que formam o corpo do fungo. Quando você vê, por exemplo, um fungo, um cogumelo no chão, ou uma orelha de pau no tronco de árvore, você vê essa parte de cima aqui, ó, que a gente chama de estrutura de reprodução, micélio reprodutor, mas que penetra no substrato, onde ele se instala, a gente chama de substrato, vai ter o micélio vegetativo, que vai em busca dos nutrientes, vai em busca da alimentação.
Quanto às hifas, elas podem ser assim, ó. A gente pode falar que elas podem ser cenocíticas, quando elas são um fio contínuo e não tem uma divisão. Então, vai ter vários núcleos nessa mesma hifa. Então, ele vai ser um fio contínuo. Ou ele vai ser uma hifa cenocítica, quando vai ter essa divisão. Então, vai ter células separadas, que pode ser cada célula com um núcleo, ou pode ser cada célula com 2 núcleos. Os fungos têm muitas coisas diferentes, entre elas também vai ter diferente ali a questão de reprodução. Então, eles vão ter 2 células juntas, que elas não estão unidas, vamos dizer assim, tá? Os aqui são 2 núcleos que não estão fundidos, ok? Aí, continuando, eles vão ter a parede celular formada por uma substância chamada quitina. Essa mesma quitina é um tipo de polissacarídeo, é um tipo de carboidrato que forma o exoesqueleto dos insetos, por exemplo. Então, se você mata uma barata, você vê que ele dá aquele cleque, aquela estraladinha. Isso é porque ele tem um esqueleto externo chamado exoesqueleto, que é formado por quitina, que é a mesma substância que forma a parede celular dos fungos. Se vocês lembram que a parede celular é o que fica externamente a membrana. Então, por exemplo, as plantas têm parede celular formada por celulose, os fungos têm formado essa parede celular por quitina. A substância de reserva é o glicogênio, tá? Que é o mesmo dos animais, né? Como ele não consegue se alimentar naquele momento, ele busca essa reserva, que é o glicogênio. Os fungos eles preferem viver em lugares úmidos, quentes e sombreados. Não quer dizer que eles vão viver só nesse tipo de ambiente. Por exemplo, você bota uma comida na geladeira, esquece, ela pode mofar, pode dar fungo, é um ambiente frio. Mas eles preferem esse tipo de ambiente, quente, úmido e sombreado. Tá? Olha a diversidade aqui, gente, de cogumelo. Olha quantos diferentes, que aqui é uma montagem, claro, né? Quantos diferentes que a gente pode achar na natureza, no ambiente. Aí a nutrição deles é bem interessante, é heterotrófica como a gente, então isso quer dizer que eles pegam o alimento pronto do ambiente, só que ela pode ser, só que ela é diferente de nós porque ela é heterotrófica por absorção. O que os fungos fazem, gente? Eles vão penetrar no substrato, as hifas vegetativas penetram no substrato e vão fazer a digestão do alimento. Então, a digestão deles é extracorpórea. Eles primeiro digerem o alimento, quando o alimento ele está digerido, eles vão absorver. Então, a gente fala que é heterótrofo por absorção. Por exemplo, nós que somos animais, nós somos heterótrofos por ingestão. A gente ingere o alimento, dentro do nosso corpo ele é digerido. Os fungos não, eles primeiro digerem e depois eles vão ingerir, depois eles vão absorver esse alimento. Então, aqui está mostrando, ó, como se fosse uma hifa, né? Então, ele penetra com a hifa no substrato, ele lança para fora enzimas, que são enzimas digestivas, que quebram os nutrientes. Quando esse nutriente está quebrado, por exemplo, a proteína virou aminoácido, ele consegue absorver. Ou quando o amido, por exemplo, virou glicose, ele consegue absorver. Então, ele digere fora do corpo, depois ele vai ingerir. Os fungos, gente, eles são essenciais para o ambiente, essenciais para a vida, porque eles são decompositores. Juntamente com as bactérias, eles fazem esse processo essencial para o nosso planeta, que é a decomposição. Essa decomposição, ela promove a reciclagem de nutrientes, a reciclagem de matéria. Eu sempre falo assim, ó, num planeta sem decomposição, depois de anos, séculos, milênios, ia ter um depósito de resíduos, de cadáveres, não ia ter mais espaço para outros seres vivos nascerem, vamos dizer assim, surgirem, né? Então, vocês imaginam se a partir de hoje não acontece mais decomposição, o que ia ter de resíduo, né, cadáver, tudo, chegar ao momento que o planeta ia estar lotado, vamos dizer assim. Então, eles fazem esse processo juntamente com as bactérias, essencial, que é o processo da decomposição. Mas para o ser humano, ele é muito importante, o ser humano sempre consegue tirar uma lasquinha, vamos dizer assim, né? A gente viu algumas coisas que eles podem ser muito importantes para a gente especificamente. Então, aqui eu trouxe algumas imagens. Por exemplo, esse aqui, ó, essa primeira imagem aqui, esse mofinho aqui, é o penicillium, tá? É aquele mofo que a gente via lá na laranja, que eu mostrei lá no primeiro slide. Esse penicillium, gente, a partir dele foi produzido um antibiótico que é a penicilina,
tá? A penicilina, ela é essencial para a gente, ela foi e ainda é, porque foi o primeiro antibiótico que foi descoberto. Hoje em dia, qualquer doença bacteriana você trata com antibiótico, não só a penicilina, né? Claro que foram produzidos outros, hoje em dia a maioria são tudo sintético, mas ele foi o precursor. Então, qualquer doença bacteriana, a princípio, teoricamente, você pode tratar com algum antibiótico. Então, isso aumentou muito a expectativa de vida humana, né? Então, a gente tem alguma inflamação, por exemplo, problema bacteriano, alguma doença, por exemplo, tuberculose, meningite bacteriana, uma infecção que contamina uma bactéria, tudo isso a gente toma um antibiótico e tem grandes chances de curar. No passado, não, a pessoa pegava uma doença, ou o sistema imunológico dela dava conta da doença, ou então ela morreria. Hoje em dia a gente tem uma ajuda, que são os antibióticos, certo? Aqui está mostrando um conjunto de fungos comestíveis, já vou comentar sobre isso também, dar uma reforçada, né? Então, muitos fungos são comestíveis, como, por exemplo, o champignon é o bem conhecido aqui no Brasil, mas tem shiitake, tem trufa, tem... Enfim, fungos porque eu não aprecio muito, eu não gosto, tá? Nem o mais comum, que é o champignon. Mas os fungos, eles são bem interessantes na alimentação, eles têm uma grande quantidade de minerais, eles têm um valor... uma grande quantidade de proteína, tá? Então, hoje em dia, os veganos apreciam bastante se alimentar com fungos, e eles têm uma pequena quantidade de calorias, então, eles são bem interessantes em termos nutricional, certo? Outra coisa que os fungos fazem é a produção de álcool, então, eles fazem a fermentação alcoólica, essa fermentação alcoólica vai produzir o álcool, né, e é um processo metabólico que produz álcool e gás carbônico. Então, aqui no caso, o fungo que interessa para a gente é o álcool, né? Então, a gente pode separar, por exemplo, a cachaça para fermentar. Vai fermentar, vai produzir a cachaça, que é uma bebida alcoólica. Você bota a cevada para fermentar. Vai fermentar, vai produzir a cerveja. Mas eu não então você vai produzir bebidas alcoólicas, vinho, qualquer bebida alcoólica sempre é produzida a partir da fermentação alcoólica. Essa fermentação pode acontecer a partir de fungos ou de bactérias. Então, a cerveja, aquele fungo que eu mostrei lá no início, que é a levedura, que é o levedo, é o fermento biológico, ele é utilizado para fazer pão, até esqueci de colocar uma imagem de pão, vou arrumar isso depois, tá? Que o pão também é produzido ali a partir de fungos, né? E também ele é utilizado para produção de cerveja, certo? Então, o mesmo fungo produz dois produtos diferentes de interesse humano. Na cerveja, para a gente o que interessa é o álcool. A pessoa bebe cerveja por vários motivos, mas ela quer uma bebida alcoólica. No pão, o que vai interessar, no caso, durante o processo de produção, é o gás carbônico. Por quê? O fungo está lá preso na massa do pão. Ele produz gás carbônico, ele vai inchar, vai fazer o pão crescer, porque o gás carbônico lá dentro ele fica preso, então ele vai fazendo o pão crescer. Se você coloca o pão para assar, você vai ver, depois de cortado, ele vai ter várias bolinhas, que eram câmaras de ar. Quando você coloca o pão para assar, o gás carbônico e o álcool evapora, que na massa crua de pão tem o gás carbônico e o álcool, e o fungo, ele também morre, a levedura, aquele fungo lá, ele também morre. Pode destilar, por exemplo, essa bebida alcoólica como a cachaça, e você vai ter o álcool, que hoje em dia a gente viu tanta importância dele para a questão da higiene, né? Importante mesmo, o álcool é feito a partir da fermentação alcoólica, que é feito por fungos, ou também pode ser bactérias. E aqui está mostrando o queijo, gente. O queijo mesmo, ele é feito pela fermentação lática, que é feita por bactérias, tá? Mas esse queijo aqui é um queijo especial, que é um queijo mofado. Aqui está mostrando, então, esses, sei lá, verdinho aqui, cinza, sei lá que cor é isso aqui. Isso é um queijo, gente, que ele é feito, tem o camembert, tem o... Agora me fugiu o nome dos queijos, lembrei do camembert. Então, o que acontece? Eles colocam o queijo para ser produzido, que é a fermentação lática, que vai produzir o queijo, e eles contaminam com um tipo de bolor. Então, esse bolor, ele vai dar um gosto especial a esse queijo. Então, é um queijo literalmente mofado, mas é um mofo que você pode comer, não é um mofo que tem no pão ali que a gente deve descartar, porque pode fazer mal, né? Ok? Então, esses queijos, eles são produzidos, esses queijos especiais, esses queijos mofados a partir de fungos. E o pão que eu também já comentei, né, gente? O pão, então, ele é feito também, ele faz, na verdade, que faz o pão crescer, é a levedura, é o fungo que tá ali. Gente, estão me ouvindo? Alguma dúvida?
Tudo certo, professora? Ai, porque é tão estranho, eu falo, não sei se estão me ouvindo, mas tudo bem. Aí, continuando aqui sobre a reprodução. A reprodução dos fungos, elas têm dois tipos. A forma mais comum é a assexuada. A assexuada, então, essa aqui é o brotamento, que eu mostrei primeiro ali, que é a levedura que faz, vai nascendo o brotinho. Vocês podem observar que interessante, no mesmo levedura vão nascendo os vários brotos, então assim ele vai se multiplicando, uma reprodução assexuada. Pode ser através de esporos, tá? Então, que eu botei esse fungo aqui que eu gostei, ó, parece que está sendo uma fumacinha. Essa fumacinha, na verdade, são os esporos, uma grande concentração de esporos, porque o esporo é uma célula só, ele é microscópico, né? Mas aqui está vindo uma grande concentração, a gente consegue ver os esporos saindo. Então, aqui, ó, reprodução pode ser por esporos, ele cai no substrato, germina e vai originar um novo fungo. Quando você vê um pão, por exemplo, muito mofado, uma laranja muito mofada, qualquer coisa muito mofada, parece que tem um pozinho. Esse pozinho ali, gente, são os esporos, né? Como eles estão muito concentrados, a gente consegue ver a olho nu. E aqui está mostrando a pontinha, né, de um fungo, de uma hifa, com vários, aqui, claro que a imagem de microscópio, né, a gente consegue ver vários esporos, certo? Então, aqui, gente, a gente consegue ver sobre a reprodução assexuada, que é a mais comum. Aí também pode acontecer, esqueci de comentar, a fragmentação do micélio, o fungo, ele pode se fragmentar aí, for micélio, aí ele também vai dividir, vai formar dois fungos, também é uma forma de reprodução. Mas a mais comum mesmo são os esporos. Inclusive, gente, em todos os locais tem esporos, a gente não consegue ver. Mas aqui ao nosso redor tem esporos, tá? A gente não vê porque eles são microscópicos, a gente só consegue ver quando tem uma grande concentração. Então, por exemplo, assim, ó, você fez um almoço hoje, você fez, por exemplo, arroz, terminou de comer, colocou no potinho, colocou na geladeira, esqueceu na geladeira por 2, 3 semanas. Quando você vai ver, vai estar mofado. Como apareceu aquele mofo ali? Porque quando você armazenou, quando você guardou, já estava contaminado por esporos, né? Aí você guardou na geladeira, aquele esporo, ele germinou, ele, como está mostrando aqui, ó, a partir dessa célulazinha vai sair as hifas, aí vai formar o bolor. Então, não tem nada a ver com higiene. Não, por mais estéril que seja o ambiente, vai ter os esporos ali, né? Então, por mais, eu comprei um alimento, guardei com toda higiene, ele está mofado como? Porque os esporos estão em todos os locais mesmo, restaurante, padaria, onde você compra o alimento, mesma coisa você pode ver, eu comprei um pão, está embalado, eu nem abri, ele já está mofado. Por quê? Porque na padaria também é um ambiente que vai ter o esporo. Quando ele coloca o pão na embalagem, ele já tem o esporo, com o tempo ele vai germinar e vai originar um mofo. Então, assim, ó, vocês podem ver que no verão o mofo ele cresce muito mais rápido que no inverno. Então, se você deixa um pão no inverno no ambiente, vai demorar muito mais para mofar do que no verão. Aquilo que eu falei antes, o fungo ele gosta de ambiente quente, né? Então, no ambiente vai ser mais fácil a sua propagação. Mas o frio também, tanto é que na geladeira, um alimento na geladeira também vai mofar, mas só vai demorar mais. E esse mofo, gente, ele vai poder vir na né, nossa roupa, nosso calçado, na parede, dependendo onde você mora ali atrás do móvel, daqui como o Blumenau é um lugar úmido e quente, geralmente agora estamos passando pelo frio, mas o nosso verão é quente, então ajuda na propagação ali dos fungos, certo? A reprodução assexuada, é bem complexa. Não é simples como a nossa. Os indivíduos produzem gametas, se encontram e originam um novo ser. Ela é uma reprodução bem complexa. Vai variar de um filo, de um grupo para outro, tá? Aqui eu coloquei uma imagem para explicar um pouquinho para vocês. Eu vou dar uma explicação. Se vocês não me entenderem, vocês podem perguntar, tá? A gente pode se aprofundar, de repente, numa outra aula. Então, que está mostrando um fungo, né? Aqui embaixo, gente, do fungo, aqui desse chapéu, né, que é um cogumelo, vão ter as células que vão produzir, que vai acontecer o quê? Vai acontecer a fusão de núcleo. O que acontece, gente? O fungo, ele está aqui, cada hifa dele, aquela hifa que é septada ali, que é separadinha, vai ter 2 núcleos separados, tá? Aqui embaixo, no chapéu do fungo, vamos dizer assim, vão ter essas lamelas, vão ter essas estruturas, essas hifas que vão fundir, então vai acontecer a fusão do núcleo, tá? Essa célula aqui que aconteceu a fusão do núcleo vai sofrer meiose,
tá? Essa meiose vai formar esporos, então a partir de uma única célula vão formar 4. Esses esporos aqui vão cair no substrato e vão crescer, vão formar uma hifa. Só que o fungo ele não tem indivíduo masculino e feminino. No fungo a gente pode chamar assim, ó, vai ter um indivíduo que a gente chama de positivo e negativo, alguns chamam, tá? Mas não é tipo macho e fêmea como acontece com os animais. Então vai ter um indivíduo aqui, um tipo de hifa, um outro tipo de hifa. Como está mostrando na imagem aqui, ó, essas hifas elas vão se fundir, elas vão se juntar. Então vai ter cada hifazinha aqui, ó, cada pedacinho da hifa vai ter os 2 núcleos, mas eles não estão juntos, eles não estão fundidos. Tá? Porque, por exemplo, vamos pegar o ser humano como exemplo, que é fácil para a gente fazer uma comparação e entender. O ser humano, nosso material genético, ele está misturado, o material genético do pai e da mãe está misturado dentro da nossa célula. Aqui no fungo, não, o material genético está aqui de um indivíduo, está aqui de outro indivíduo, mas eles não estão unidos. Eles só vão se unir aqui nessa partezinha aqui do fungo, nesse chapéu do fungo aqui, quando ele vai fazer reprodução sexuada, aí ele vai fundir os núcleos, forma uma nova célula que sofre meiose, que é a formação de gametas. A meiose, então, vai formar gametas, né? Essa meiose, então, vai formar essas células, que a gente não chama de gametas, né? No fungo não tem gameta, é diferente. Essas células aqui, que a gente até pode chamar de esporos, vão cair no substrato, vão germinar, e depois continua o ciclo. Vão crescer, de repente vão se unir, vai formar esse indivíduo aqui, que vai crescer. Então, é um processo muito diferente como acontece com os animais, é um processo mais complexo. Então, o fungo que a gente vê lá, adulto, desenvolvido, ele não é como a gente, com as células que têm os cromossomos impares. Tem cromossomo separado num núcleo e cromossomo separado no outro. Ele só vai se unir quando ele for iniciar o processo de reprodução sexuada. Certo? Posso continuar? Ninguém falou nada, eu vou continuar então. Então, os fungos, eles podem... Pode continuar. Certo. Tá. Sim, então os fungos, eles podem viver em associação, quer dizer que ele se associa com outro ser vivo, ele vai viver com outro ser vivo. A gente chama, quando a associação ela é benéfica para ambos, que os dois têm benefício, a gente fala que é uma associação mutualística, os 2 indivíduos têm benefício. O líquen, que é um tipo de associação entre fungos bem comum, onde vai ser um fungo junto com uma alga unicelular, ou uma cianobactéria, que é um tipo de bactéria. Mas o mais comum é fungo e alga. Aí vai formar essas coisas lindas, que a gente vê aqui, muitas vezes em troncos de árvore. Então, ó, pode ser como esse vermelhinho, que é só uma manchinha, essa manchinha aqui verdinha, né, ou pode ser assim, aparece uma folhinha, uma coisa diferente, parece uma plantinha. Então tem vários tipos de líquens, tá? Todos eles associação entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias. Então, dependendo da alga presente, ele vai ter uma cor diferente, porque o fungo em si não tem pigmentação, né? Então, dependendo da alga, ele vai ser mais verdinho, mais vermelhinho, sei lá, cinza e assim por diante. Então, os líquens, gente, inclusive, eles são indicadores ambientais, é bem interessante. Se está num ambiente muito, muito poluído, o líquen não consegue viver, ele acaba, vamos dizer assim, morrendo, tá? E o outro tipo são as micorrizas. Micorrizas são a associação entre fungos e raízes de plantas. Então, não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, parece que tem umas manchinhas aqui, umas coisinhas brancas. Deixa eu achar meu mouse aqui, umas coisinhas brancas, ó. Porque a gente vê a raiz da planta, aqui foi feito um corte, vamos dizer assim, né? E esses branquinhos aqui são líquens. O que o líquen faz, gente? O líquen, ele vai fazer o quê? Desculpa, me corrija. O que esse fungo faz? Ele se propaga no solo e consegue pegar bastante nutrientes para a planta, os minerais, na verdade, tá? A planta pega esses minerais, leva lá para a planta toda, espalha, faz fotossíntese e traz o açúcar, o alimento da fotossíntese para o fungo. Então, os dois têm benefício. Um fornece para o outro minerais em abundância, a planta consegue pegar, mas assim ela consegue muito mais. E a planta fornece para o fungo alimento, tá? Eu esqueci de comentar do líquen, qual é a associação, qual é a vantagem, vamos dizer assim. Isso aqui é da micorriza, né? O líquen é muito parecido. A alga, ela faz fotossíntese, produz matéria orgânica, produz açúcar, produz alimento e fornece para o fungo. O fungo, ele fornece para a alga um abrigo, um local para ela se desenvolver e também fornece os minerais,
Então, também é uma associação onde os dois têm benefício. Aqui a gente fala um pouquinho sobre fungos parasitas, tá? Os fungos, eles podem parasitar diversos seres vivos. Aqui eu coloquei exemplos de plantas. Então, essas manchinhas aqui, ó, nas folhas, essas duas aqui no cantinho aqui, são fungos que estão, né, que estão dando em plantas. Tem uma bem conhecida chamada amarelinho, que é uma doença de planta. Esse aqui é o cacau, né? Na década de, não lembro bem se foi na década de 80 ou 90, na Bahia, você sabe que tem muito cacaueiro, né? Muitas dessas plantas, aconteceu uma infestação desse fungo, dá um cogumelozinho mesmo, né, na planta. Eles chamam, na verdade, de vassoura de bruxa, né? Então, causou, acabou com muito cacaueiro. Foi uma tristeza na época lá na Bahia. E esse aqui, gente, é um fungo bem interessante, né? Então, aqui, ó, o que acontece? Ele tá, tadinha da formiga, né? Ela foi parasitada pelo fungo e ela vai sendo literalmente comida aos poucos por dentro. Né? Então, por que o fungo ele faz isso, gente? O que acontece? Ele tá ali, os esporos dele vai cair numa formiga, vamos dizer assim, normal, saudável, e ele usa a formiga para se espalhar. Então, a formiga vira uma formiga zumbi, coitada, ela fica ali com o fungo crescendo dentro dela, enquanto ela tá viva, ainda ela consegue se locomovendo, vai levando o fungo para todos os cantos e vai espalhando esse fungo. Então, o fungo, ele usa essa formiga como meio, entre aspas, de transporte para espalhar os seus esporos, para conseguir se espalhar no ambiente, para conseguir fazer a sua dispersão, tá? E os humanos também, a gente pode ter muita parasitose de ser humano, ok? Então, essa aqui é uma doença comum, né? Algumas pessoas têm, que é o pano branco. As doenças de fungo, de pele, a gente chama de micose, tá? Então, essa aqui, ó, é a micose, o pano branco, né? Todas elas têm tratamento, tá? Só procurar um dermatologista e quando for de pé para resolver. Essa aqui, as que dão em unha, chamo de unheiro, sei lá, eu peguei umas imagens mais bonitinhas, porque tem imagens horríveis de unhas que a gente não tem, vocês não têm noção, porque eu não gosto de botar imagens muito chocantes, porque eu realmente não gosto de ficar vendo essas coisas, né? Mas aqui também é uma micose. Gente, as micoses de fungo, elas são danadas de tratar. Não é um tratamento de uma semana, duas semanas, um mês. Demora, porque às vezes, a pele tá bonitinha, mas ficou um esporozinho ali, o fungo volta a se espalhar. Então, tem que procurar um dermatologista fazer o tratamento bonitinho do início ao fim, tá? Aqui, gente, ó, essa aqui é uma doença de fungos que dá no meio dos dedos, a gente chama de pé de atleta, tá? Também é um tipo de micose. Como o fungo, ele gosta de ambiente quente, úmido e sombreado, o pé dentro do tênis, sapato fechado, é uma maravilha para o fungo. Aqui ele tem calor, ele tem umidade, porque o pé vai suando, ele tem o escurinho. Então, quem usa muito sapato fechado tem que ter cuidado, trocar a meia todo dia, usar aquele talco antisséptico, né, que ajuda a absorver ali a umidade, né, para não ter esse tipo de fungo que você consegue curar, mas é bem danadinho de curar, tá? O sapinho, né, a gente chama de candidíase oral, também é causado por um fungo. A afta, não coloquei nenhuma imagem, mas as pessoas podem ter afta, que também dá aqui na gengiva, aqui, né, também é um tipo de fungo, certo? E eu também não coloquei, tem a candidíase vaginal, né, que é um fungo que a mulher aí, claro, só vai afetar a mulher, né, que vai desenvolver no órgão sexual ali da mulher, na vagina, que também tem cura, né, é que assim, ó, muitas vezes a mulher tem essa cândida ali na região genital, quando baixa a imunidade, porque a cândida é causada por uma levedura, um fungo unicelular, tá? Baixa a imunidade, aí esse fungo ele vai se proliferar, vai causar a candidíase vaginal, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar, por exemplo, as meninas? Eu sempre falo assim, ó, procurar usar calcinha de malha, né? No geral, a gente usar roupa de malha é importante, secar bem o corpo após o banho, principalmente onde tem dobras, né? Que ali pode ajudar na proliferação de fungos, certo? Mas são todas doenças que têm cura, não são mortais, vamos dizer assim, mas elas são chatas, incomodam, mas têm cura, tá? Alguma pergunta? Então, assim, ó, os fungos, a gente pode dividir os fungos que tem na natureza, vamos dizer assim, em 3 grupos quanto assim, vamos dizer assim, que afeta o ser humano. Eles podem ser comestíveis, como esse aqui, que é o champignon, aqui eu coloquei, achei bem interessante, uma produção, como se fosse, entre aspas, uma plantação de champignon, tá? Porque o fungo, ele gosta de ambiente escuro, úmido, então eles não fazem como plantas que a gente planta no ambiente para ele pegar sol, que planta faz fotossíntese. O fungo, eles fazem
prateleiras, ou eles colocam em sacos, algumas coisas assim, e colocam ali, o esporozinho ele vai crescendo, né? Então é bem interessante. Hoje em dia aumentou bastante a procura por fungo, então pessoas têm cada vez mais gente fazendo essa produção de fungos. Aí todos eles, tá, gente? Com todos os fungos, eles podem ser os que são comestíveis, ser feito assim para ser comercializado. Aí tem fungos que são alucinógenos e venenosos, tá? Aqui tá mostrando um venenoso. Então a gente sempre fala, nunca pode pegar um fungo na natureza e comer, né? Porque você não sabe que tipo de fungo ele é, qual categoria ele vai estar, ok? Ele pode ser venenoso ao ponto de levar à morte ou fazer a pessoa passar muito mal. E alguns são alucinógenos, a manita é o passo conhecido dos fungos alucinógenos, né? Então, ele vai causar alucinação. Muitos povos indígenas aqui da América utilizavam esses fungos em rituais religiosos, porque eles ingeriam, tipo, tão falado chá de cogumelo, ingeriam, a pessoa realmente tinha alucinação, eles achavam que eles estavam se comunicando com os deuses, coisa e tal. Então, hoje em dia, as pessoas usam como droga, eu acho perigosíssimo, tá? Porque tem muitos relatos de pessoas que ficaram permanentemente alucinada. Não sei o que acontece, o corpo dela não consegue expelir aquilo ali que acontece, não é com todo mundo, mas pode ficar uma coisa permanente. Então tem que ter muito cuidado, nunca ingerir um fungo que você não conheça. E aí, gente, para terminar sobre a classificação. A classificação dos fungos, ela é muito controversa. Eu pesquisei, tinha 5 filos. Depois, se você vai ver, tem 4 filos. Não tem um consenso, porque eles não conseguiram ainda decidir. Os cientistas, quem estuda isso, não conseguiu decidir. Eu coloquei um que é bem conhecido, tá? Divididos em 5 grupos, tá? O Critidiomicetus, esses aqui são menos conhecidos, são fungos unicelulares, aquáticos, tá? Ou eles vão ser filamentosos, vão ter filamentos, como esse aqui, ó. Todos eles são aquáticos, e a característica desse grupo aqui é que os esporos, aquelas células de reprodução, como eles são aquáticos, são flagelados. Então, tem um flagelo para eles se deslocar na água e conseguir ali, né, chegar em outros locais e conseguir fazer a sua multiplicação, né, sua dispersão. Aí tem os zigomicetos, são fungos multicelulares, cenocíticos, que tem aquelas hifas separadinhas, vamos dizer assim, tá? O mais conhecido deles é o bolor negro do pão, é um fungo, então, zigomiceto. Os ascomicetos podem ser unicelulares, como a levedura, é um ascomiceto, ou multicelulares, como esses outros aqui, tá? A maioria dos fungos das espécies que existem são classificados nesse grupo, ascomicetos. Eles, por que tem esses ascos, como se fossem esses saquinhos aqui, onde aqui dentro são formados esporos, né? Então, aqui a gente vê o asco, aqui, esse aqui não dá para ver muito bem. E esse aqui, gente, é a trufa, é um fungo comestível, que tem muito comum na Europa, fica enterrado dentro do solo, vamos dizer assim, e eles usam na alimentação. Tem gente que aprecia, claro, né, mas já ouvi relatos de pessoas que não foram muito com sabor, eu nunca experimentei, não posso dizer, mas também é um fungo comestível esse aqui, a gente chama genericamente de trufa, não tem nada a ver com a trufa de chocolate, né, eles deram esse nome, tá, então esses aqui são os ascomicetos, tá. Aí tem os basidiomicetos, que são os fungos que formam cogumelo, formam esses aqui que a gente chama de basídio, ou as orelhas de pau, então eu botei essa imagem para a gente ver como eles podem ser bem grandes, né, aqui vários basidiomicetos, aqui são as orelhas de pau, e esse aqui que eles chamam de véu de noiva, olha que bonitinho, né, então também é um basidiomiceto. E o último grupo, os deuteromicetos, alguns não consideram isso aqui como sendo grupo, tá, então alguns autores não citam deuteromicetos como filo, como grupo de fungos, e todos os que são classificados nesse grupo não é conhecida a sua reprodução sexuada, então até hoje os que estudam eles não conseguiram observar a reprodução sexuada deles, somente a reprodução assexuada, principalmente a produção de esporos. Então, os fungos, aqui o da laranja, né, penicillium, esses aqui que parecem um tufinho, né, um bolorzinho, e aqui esse aqui é um aquático, então esse aqui são os deuteromicetos, que são os fungos que não tem reprodução sexuada, conhecida pode ter, mas a ciência ainda não conseguiu, vamos dizer assim, visualizar, estudar, e alguns chamam por esse motivo de fungos imperfeitos, tá? Mas a gente prefere chamar mesmo de deuteromicetos, ok? Sobre a apresentação, sobre a explicação, era isso. Tem alguma dúvida? Eu vou interromper a apresentação e vou voltar para a gente conversar, então, tá? Deixa eu ver aqui.
Pronto, voltei. Estão me vendo agora? Sim, tá aparecendo, normal. Tá. Gente, alguém quer perguntar, falar, adicionar alguma coisa, comentar, complementar? Quero ouvir vocês agora. Ô, professora, Sim. no queijo, tipo, aqueles queijos que eles fazem em casa, geralmente eles, tipo, Uhum. criam um bolorzinho assim em cima, né? Esses bolores aí, tipo, Eu vou fechar algum... meu microfone, tu pode... Ô, Felipe, eu vou fechar meu microfone, tu pode ouvir, porque eu não consegui ouvir, tá? Tá. Aí pode falar de novo. Que nos queijos, tipo, de caseiros, assim, que eles fazem, queijos maiores, né? Geralmente eles, tipo, vendem com um bolor, tipo, meio verde, assim, sabe? Esses bolores, assim, são, tipo, fungos também ou não? Sim, todo bolor, a gente chama de bolor ou são fungos, tá? O queijo que a gente faz em casa, que algumas pessoas fazem, eles fazem o processo, como eu falei, a fermentação lática, que é feito por bactérias e produz o queijo. Aí, às vezes, ele pode embolorar, vamos dizer assim, né? O queijo que a gente faz em casa, na verdade, geralmente não tem bolor, ele vai dando bolor porque ele fica velho. Pode ver, você compra um queijo no mercado, um queijo normal, né? Feito normal, um queijo, por exemplo, mussarela, sei lá, depois ele fica mofado, tá? Isso é um processo natural, como eu falei, ele vai contaminar por esporos, ele vai mofar, ok? Aquele queijo que eu mostrei especial, por exemplo, Camembert, agora me fugiu o nome deles, enfim, são os queijos mofados, aí ele é mofado propositalmente, que ele deixa um sabor diferente no queijo. Não sei se ficou claro, Felipe. Sim, é esse queijo aí que eu tô falando do sabor aí. Que eles falam que quanto mais tem, tipo, melhor o queijo fica, assim. Isso, quem aprecia sim. Porque assim, ó, alguns, por exemplo, não sei se você viu na imagem, tinha um que estava todo rajadinho por dentro, aí ele contaminou por dentro de mofo. Alguns é só por fora, mas esse fungo, gente, ele vai porque ele vai fazer o processo de decomposição. Todo mofo ele faz decomposição. Aí ele vai deixando o queijo mais pastoso, ele vai dando ele fica bem estranho, vamos dizer assim, né? Quem gosta, gosta, enfim. Ele vai deixando o queijo mais pastoso e isso, como ele lança enzimas, o fungo ele vai lançar enzimas para fazer a digestão dele, ele vai transformar esse queijo, deixa o sabor diferente, tá? Mas eu sempre falo assim, a gente não deve comer alimento mofado. Por exemplo, assim, ó, você pega um pão, essa fatia tá mofada, eu vou pegar o resto e vou comer. Como a gente viu na imagem, a hifa, ela vai penetrando por dentro, tá? Não é recomendado comer alimento mofado, a não ser aquele especial, como a gente viu o queijo, que é feito, já é um fungo conhecido, é um mofo, vamos dizer assim, que a gente pode comer, tá? Mas tirando esses casos, em geral, a gente não deve comer alimento mofado, mesmo que você tire superficialmente, pode ter mofo ali dentro. Não que você vai morrer, ninguém vai, quer dizer, a gente nunca sabe, né? Mas ninguém vai morrer por comer um alimento mofado, mas ele pode fazer mal, não é recomendado, tá? Apesar que com um mofo, um tipo de mofo, que é o mofo daquele penicillium, foi feito um antibiótico. Entenderam? Eu até vou falar uma curiosidade para vocês que eu tenho que ter um pouquinho de cuidado na hora de falar que as pessoas podem interpretar errado. Existe até uma questão que é de vestibular. Eles colocam assim, ó, na Segunda Guerra Mundial tinham muitos prisioneiros, né? Então as pessoas pegavam, por exemplo, americano, enfim, fazia. Imagina o tipo de alimento que o prisioneiro comia, né? O que era de pior, o que era de resto, o que era de velho, eles davam para o prisioneiro. Aí eles observaram, tá, na Segunda Guerra Mundial, o soldado prisioneiro que aceitava comer alimento mofado, a fome era tanto que comia qualquer coisa, vamos dizer assim, comia pão mofado, coisa assim, eles tinham menos doenças de pele do que os outros. Por quê? Porque, não sei que fungo que eles comiam, né? Enfim, esse mofo, ele pode ter um tipo de antibiótico que ajudava a eliminar, a proteger a questão de doenças de pele. Né? Então, isso até é uma questão de vestibular que eles colocam. Por que, que o soldado que comia alimento que tinha mofo, ele tinha menos doença de pele? Mas é por isso que muitos mofos têm substâncias antibióticas. E essas substâncias antibióticas, elas matam, elas eliminam bactérias. Né? Mas nem por isso a gente deve sair por aí comendo alimento mofado, tá? Perigoso. Professora, que Certo? temas caem no Enem? A professora sabe? Do disso geral, de biologia ou de fungos, tu quer saber? De biologia. Assim, ó, o que cai bastante no Enem. Eu até posso um dia preparar esse material para vocês. Aquele dia eu mandei sobre as doenças, lembram? Que fiz uma revisão sobre doenças.
Lembram? Ou não? É que era esquistossomose, tinha doença de Chagas. Então vamos lá falar sobre o Enem. As doenças que mais caem no Enem são aquelas que eu botei aquele dia na revisão, que eles adoram esquistossomose, que é uma doença que a gente não aprendeu, que é causada por animal. O esquistossoma é um tipo de animal, é um tipo, a gente chama de, é um nematóide, tá? Outra doença que cai muito no Enem é doença de Chagas, essa a gente já viu, é um protozoário. Cai muito no Enem também dengue, febre amarela, AIDS. Essas são as que mais caem em termos de doença. Só que o Enem, gente, ele tá se transformando, ele está mudando bastante. No passado, o que caía no Enem em biologia era muito sobre meio ambiente, sobre preservação, enfim, que o Enem, ele tinha uma pegada diferente antigamente, né? Ele tinha mais, o Enem no passado, quando ele foi criado, era mais interpretação. Aí hoje em dia já não, hoje em dia já virou muito parecido com o vestibular, questões específicas. Então, de biologia, o que cai bastante, além dessas doenças, cai muitos, cai muito o sistema circulatório, sistema cardiovascular, que é coração, isso deu. Muito sistema cardiovascular cai, sistema imunológico, soro, vacina, começou a cair agora, que não caía antes, começou a cair genética, então eles gostam muito de biotecnologia, melhoramento genético, DNA recombinante, essa parte assim cai bastante, tá? Aí depois cai um pouquinho de cada. Aí pode cair, por exemplo, quase nunca cai fungos, mas pode cair fungos. Quase nunca cai, por exemplo, célula procarionte, mas às vezes cai, né? Mas esses que eu listei para vocês são os que mais caem, né? Essas doenças, eles gostam de colocar muito sistema cardiovascular, sistema não imunológico como um todo, soro, vacina, que faz parte do sistema imunológico, biotecnologia, que é a genética moderna, vamos dizer assim, né? Cai bastante. E um pouquinho de cada, e pode cair um pouquinho de cada coisa que a gente nunca sabe. Um pouquinho cai de primeiro, um pouquinho de segundo, um pouquinho de terceiro. Mas esses que eu citei são os que mais caem. Certo? Quem mais vai perguntar ou falar? Certo. Larissa, não vai falar nada? Tão quietinha? Não, prof, eu estava escutando sua explicação. Que bom, fico feliz que me ouviu. Gente, mais alguém que quer falar, perguntar, enfim? O que eu ia perguntar, o Felipe já perguntou por mim, né? Então nem precisei, não tenho mais dúvidas. Ah, do Enem? Não, ali do queijo, prof. Ah, tá bom. Então, assim, gente, então eu vou finalizar, tá? Ai, deixa eu ver se eu parei. Ah, não, parei. Ai, tá gravando ainda? Ixi, vai ficar um arquivo enorme. Deixa eu parar a gravação, tá? Senão depois eu vou mandar, ficar um arquivo bem grande.